Muito bem. Essa aqui vai ser o encontro 9. Então a gente já está quase finalizando. Na verdade, acho que até se eu forçasse um pouquinho no último encontro, nós podia ter feito toda essa parte das práticas especiais. E daí a gente entraria na última parte, que é a da absolução. Aí o negócio fica legal. Aí vai precisar ter, aí, vamos ver. Vai ser a parte crítica, porque eu até estou bem feliz assim com esse resultado até agora. A gente tá indo bem assim, porque eu sempre via os mestres fazendo esse tipo de estudo, né? Mestra Cal, a Prof. Laura, que é uma mestra também, e eu me arrisquei. Será que eu tenho esse culhão assim de estudar os sutras? E estamos aí, se arriscando. Eu acho que está sendo legal. Pelo menos eu estou satisfeito, estou feliz. Estou sempre aprendendo bastante aqui. Espero que vocês também. Que bom. Então vamos lá. Aqui eu vou ler bem rapidinho os sutras que a gente fez na semana passada, daí já dá aquela refrescada. Só para relembrar, no encontro passado a gente fez o Sutra 33, e esse aqui que a gente ficou um pouquinho mais tempo, que dizia assim, né? No cultivar das atitudes de amabilidade em relação aos felizes, compaixão ante os infelizes, deleite junto aos virtuosos e indiferença quanto aos perversos. A substância da mente conserva sua tranquilidade imperturbada. Lembram disso? Então a gente tem essas chaves, né, que o Swami aqui no material dele ele fala que são chaves para a gente. Ele, segundo o Swami, essa aqui é uma das coisas mais importantes aí dos Sutras de Patanjali. Depois a gente viu no Sutra 34, pela expiração e retenção, né, da respiração. Aí eu falei um pouquinho sobre a, o nosso corpo prânico, né? Então, se vocês verem lá o nosso último encontro, eu dou uma viajada lá na questão do que é o prana e tudo mais. E aqui no Sutra 35, ele diz que a ativação dos sentidos superiores também ajuda a estabelecer firmeza na mente. E o Sutra 36 pode-se também alcançar a concentração fixando-se a mente sobre a luz interior que está além do sofrimento. Então, isso aqui são tudo técnicas, né, que, de certa forma, é a raiz de toda a técnica meditativa, sabe? Então, o que a gente tem hoje são, como é que eu posso dizer? A gente tem são intervenções, eu gosto desse termo, a gente tem intervenções mais elaboradas sobre isso que o Patanjali fez lá há, sei lá, 5.000 anos atrás, né? Então, foi se elaborando, procedimentos meditativos para que a gente tenha como se fosse a tecnologia que vai sendo aperfeiçoada, né? Então a gente tinha há um tempo atrás, se a gente viajasse no tempo 100 anos atrás, chegasse para a pessoa, ó, você pode falar com uma pessoa aqui, ó, ela vai aparecer aqui, você fala com outra pessoa, tu falar, isso aí é bruxaria, isso aí é coisa do demônio, sai para lá, né? Não, não ia, é inconcebível, né? Tipo, um avanço sobre uma ferramenta. Então, o que a gente está vendo aqui é a base da base da base da base de todos esses processos meditativos que a gente hoje tem assim, né? Então, o Hari vai lá, faz um vídeo no YouTube, a pessoa faz, nossa, que maravilha. Quem fez isso aqui lá atrás foi o Patanjali, que ele pegou e documentou assim, né? Ó, tá aqui, ó, faz assim, assim, assim. É isso que a gente está vendo, né? Então, ah, aqui a gente vai pro Sutra 37. Então, esse Sutra 37, aqui no material do Swami, ali na página 60. Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Quem está chegando agora,
né? Oi, Giovanni, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa sanga. A Maria da Graça, né, também chegou. Seja bem-vinda, querido. Não se preocupem aí com o material, tá? Eu vou lendo aqui, vocês só precisam estar a escuta atenta de vocês aí. Aí qualquer dúvida também podem escrever aí no chat. Ó, então é o seguinte, esse Sutra 37, ele diz assim: ou concentrando-se na mente de uma pessoa virtuosa que esteja totalmente livre de apego a objetos do sentido. Então, essa é outra técnica de você estabelecer tranquilidade na mente. Aqui no material que eu tenho da Profilaura, ela diz assim: ou através da meditação sobre o coração de uma alma iluminada, livre de paixão. Então, aqui o Swami ele traz de forma bem sucinta. Ele diz assim: há pessoas que não têm muita confiança em seus próprios corações. Aí ele dá um exemplo, né? Ó, como posso ter um coração tão maravilhoso com todo esse lixo dentro? Nesse caso, pense no coração de alguém que tenha nobreza de alma. Medite sobre um coração que tenha abandonado todos os apegos aos objetos do sentido. Sobre um coração que já percebeu sua meta. Se não pode imaginar seu coração cheio daquela luz, pelo menos imagine-o no coração dele ou dela. Deve-se permitir à mente abrigar-se em alguma coisa alta, alguma coisa serena. Esse é o principal objetivo. Tá? Então, isso aqui é interessante. Aqui eu até daí não vou contradizer o Swami, ele está certo. Só que ele está colocando sempre como uma pessoa, né? Então, você mergulhar no coração de um mestre, de um guru, ok, isso é maravilhoso também, né? Isso é uma forma. Agora, pelo que a gente tem hoje, né? Por isso que eu falei dessa questão que a gente vai modernizando, a gente vai criando novos artifícios. Com o Kundalini Yoga, como é ensinado, né? Do jeito que eu aprendi, o Kundalini Yoga é uma auto-iniciação. Então, por isso que eu foco, por que que o meu canal lá é Yoga da Alma. O foco é essa alma. Essa alma, ela é autorrealizada. Ela já é esse estado de luz serena em você. Então, os instrumentos que a gente tem no Kundalini Yoga, os mantras, os kriyas, né, todas essas, esse envolvimento que a gente vai ter com os exercícios, eles vão fazer esse processo de você reconectar com esse campo de luz. Porque como o Patanjali coloca aqui, até então você tinha que ir para um templo, você tinha que achar um mestre. Até pouco tempo atrás era assim também. Há 30, 40 anos atrás, nem tinha direito yoga aqui no Brasil. Você tinha que ir lá para a Índia, tinha que, né, você tinha que ir para algum lugar. Hoje a gente tem aqui na internet. Eu faço esse processo. E aí, por isso que eu estou nessa missão de passar para vocês, ó, tá em vocês já. A questão é como acessar. E aí tá aqui, né, com o Kundalini Yoga, a ferramenta, a tecnologia. Eu gosto dessa questão da tecnologia, porque eu já fui da área da tecnologia mesmo. Eu fiz sistemas de informação. Então eu posso dizer com propriedade que o Kundalini Yoga é uma tecnologia, assim, mais eficiente que muito disso aqui. Que IA, que a pessoa tá, nossa, hoje em dia, meu Deus, que maravilha, inteligência artificial. Kundalini Yoga é uma tecnologia super refinada, muito mais do que isso, entende? Porque você acessa isso que a gente está falando aqui, né? Você leva a mente a esse estado virtuoso, né, de completa liberdade, completo desapego desses processos mundanos. Que para muita gente vai dizer, não, não, isso é só coisa de guru, só coisa de mestre. Não, você pode fazer em relativamente pouco tempo, sabe? Porque a frequência do planeta já permite isso. Só que isso é uma outra história, um outro, uma outra coisa que eu não quero entrar aqui, uma outra seara.
mas é isto, tá? Acreditem em mim. É, vamos seguir aqui. Então, beleza? Então, você pode achar uma pessoa e um guru, ok, maravilha, mas você pode se autodesenvolver para para essa mente virtuosa através do reconhecimento da tua alma. A alma sendo a instância mais profunda, né, do teu estado de consciência. Consciência é o que reflete, né, a consciência universal, consciência divina é refletida na tua alma, porque a alma é pura. A questão é você realmente estabelecer essa alma. Esse é o grande desafio que as pessoas têm. Porque hora acessa, hora sai, porque a mente ainda, o ego está muito presente ali. O ego, ele é tinhoso. Ele tem muitos padrões, entendeu? Então é um trabalhinho ali no começo para soltar o ego, tá? Por isso os exercícios, as práticas são muito eficientes para isso. Beleza, então vamos seguir aqui, ó. O Sutra 38, aí ele vai dizer assim: ou, que é outra técnica, concentrando-se numa experiência tida durante um sonho ou sono profundo. Isso é interessante também. Então, o Swami vai dizer aqui: quando dormimos, sonhamos algumas vezes com seres divinos ou sentimos-nos elevados a um plano mais alto. Se você tem sonhos assim, recorde-os e deixe sua mente abrigar-se neles. Também isso lhe trará a mesma serenidade e agudeza. Ou, se não tem tido qualquer sonho como esse, imagine a paz do sonho profundo. Todos ingressam num estado de muita paz quando dormem. É claro, você não está consciente no momento, mas ao acordar dirá: Ó, tive um sono muito saudável. Imagine essa paz em si mesmo. Dormir é tamásico ou inerte. Deve-se então imaginar a paz desse sono, não o sono em si mesmo, tá? Então ele está colocando aqui, ó, você projetar, né, entrar nessa paz do sono, não no sono em si. Se alguém começa imaginando somente o sono, você sabe onde vai chegar. Assim, essas são algumas sugestões de técnicas para conservar a mente serena. Mas Patanjali sabe que as pessoas têm sua própria individualidade e que ninguém vai dar-lhe ouvidos. Bem, suponhamos que não goste de nenhuma dessas coisas. Isso quer dizer, então, isso quer dizer que não posso conseguir nada? Alguém pode perguntar. Patanjali assim conclui essa sessão dizendo, então a gente já vai para esse 39 aqui, que daí é a última, uma das últimas dessa sessão de técnicas. Então, essa questão do sono, eu não tenho tanta propriedade, porque eu não, eu dificilmente lembro dos sonhos, e quando eu tenho sonho e lembro, são sonhos assim muito malucos, eu estou em lugares e com seres que nunca vi, nem tem filme, não tenho referência, nem tem como explicar. Mas geralmente não tenho sonho. O que e alguns mestres, isso dentro do yoga, também vão reportar, né? Tanto já vi o Yogi Bhajan falando sobre isso, o Sadhguru. Dependendo do, do envolvimento que você tem com certas técnicas meditativas, você acordado, você vai purificando a tua psique, né? Fazendo, por exemplo, mantras, fazendo respirações. Com o tempo, você vai limpando esse processo do teu subconsciente, né? Não do inconsciente. O inconsciente está lá, com tudo, né? É o registro acástico, está lá, tudo registrado. Mas o teu inconsciente, ou, perdão, o subconsciente é aquele registro que você suprime. É aquele desejo que você, não posso desejar isso. Aí vai lá para o subconsciente. Então, às vezes no sonho, é a mente querendo lidar com aquela questão, né? Pode ser isso. Então é uma forma, daí a mente está se liberando daquilo. Aí você acorda, beleza, sonhou, teve aquelas projeções ali,
e soltou. Ou se não tem sonho nenhum e dorme pouco, é porque não tem nada, a mente está ali já bem pura. Então, esses mestres, assim, o Sadhguru fala disso, o Yogi Bhajan, eles dormiam 3, 4 horas por dia só, porque daí não tem esse peso, essa carga, só descansa um pouco o corpo. E então não tem tanta necessidade, né, do sono. Já ele vai direto para o sono profundo, pronto, acordou. Mas aí tem as outras coisas dentro disso que daí eu não tenho propriedade, né? De ir pro plano astral que se pode fazer. Aí eu não sei como é que funciona, né? Eu só sei dessa visão do yoga, nesse sentido de organizar, né? Essa, esse plano da nossa psique com o sono. E daí o sono saudável é importante, né? Então, dormir cedo, né? Não comer muito antes de dormir, todas essas coisas vão auxiliar para que você tenha, talvez, essa limpeza mental aí durante o sono, que é o que Patanjali aqui está sugerindo, certo? Aí aqui que ele estava falando ali, né, que ninguém vai dar ouvido para Patanjali, aí ele faz esse Sutra 39, ou meditando em alguma coisa escolhida como algo sublime. Deixa eu ver até aqui no material da Prof. Laura, ela fala desse 39 assim, ó, ou pela meditação que se desejar. Ó, então vamos ver o que que o senhor me fala aqui, ó. Pode até não ser de seu interesse, mas deve interessar como algo sublime e bom. Muita gente pergunta: sobre o que devo meditar? Por onde devo iniciar? Só há um modo de meditar? Patanjali aqui diz claramente: não, você pode meditar sobre qualquer coisa que o eleve. Se puder escolher por você mesmo, vá em frente. Se não puder, então peça sugestão a alguém em que tenha fé. É aí que entra o mestre ou a iniciação, bem parecido como a gente falou lá no outro sutra, né? De outro modo, não é necessário. Entretanto, há vantagem nisso. Em vez de tentar este ou aquele caminho, desperdiçando e desperdiçar tempo, pergunte a uma pessoa que já conhece esse caminho. De certo modo, tá, aqui ele vai dar um exemplo aqui que não interessa, porque é que nem um GPS, né? Você, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Hoje em dia você tem o GPS, beleza? Eu sigo o GPS e chego lá no lugar. Então é mais ou menos o que a gente falou. O Patanjali ele já estava dando essa deixa nesse sutra, de certa forma, é isso que ele estava querendo dizer, né? Então não precisa se restringir àquelas técnicas que ele deu. Você tem que, você pode utilizar algo que o eleve. Por isso que no Kundalini Yoga a gente tem a base são três bases. Revitalização, né? Ou vitalidade é a primeira base, né? Sem vitalidade você não consegue fazer nada. Então a gente revitalizar o nosso corpo ali com os exercícios. O segundo ponto, que é isso aqui, frequência elevada. Por isso os mantras, não só os mantras, também nos crias já vai se elevar isso, mas essa questão de elevação de frequência, porque não adianta uma frequência que não sai do lugar, que é a frequência do ego. O ego ele fica na roda de samsara, ele não quer sair do lugar, ele até tá se movendo, mas ele não está se elevando na espiral. Então, ele fica correndo em volta do próprio rabo, o ego, porque é confortável. Ele até se move, mas só quer ficar aqui. Então você tem que criar algo que eleve. Então, quando você faz o mantra, por exemplo, a mente vai resistir. Ela, sério que tem que ficar repetindo esse negócio? Para que isso? Tá, tá, tá. Ela fica ali. Daí você vai em frente, vai rompendo, porque você está rompendo essa espiral. Então é uma base que eleva, né? É um exemplo que ele está falando. E então alguém já fez isso. Por que que no Kundalini Yoga é tão poderoso? Porque quando o Yogi Bhajan compartilhou as técnicas, ele já tinha embasamento de outros mestres.
Então, que é a essência do yoga, né? O yoga ele vai sempre pegar referência em quem dedicou a vida naquilo. Ó, essa criatura, esse cidadão, ele ficou lá na caverna e na montanha fazendo isso aqui até morrer. E ele trouxe um ensinamento profundo disso. Vamos usar. Só que a gente não precisa ir lá na caverna e ficar fazendo até morrer. Ele já fez isso. Você só usa a técnica, entende? Então, é, essa é a vantagem da gente estar aqui nesse momento. A gente tem tá tudo assim, tá tudo de mão beijada. A faca e o queijo na mão, né? Como se fala. Então, pense na época do Patanjali, ele tentando falar isso para as pessoas. Era bem mais. Não que hoje seja tão fácil, né? Eu, como professor, eu sei como é complicado também. Você fala que tá tudo aqui, ó, é só fazer essa prática. Aí a pessoa não faz, não consegue. Tá tudo bem também. É questão de o quanto ela consegue se envolver com aquilo, o quanto ela consegue romper com esses padrões mentais. E cada um tem seu tempo também. Tem que respeitar isso. Mas beleza, a gente está aqui para auxiliar nesse processo, né? Encarar isso, tá? Então, olha, a gente está indo, eu estou indo muito ligeiro aqui, estou indo muito depressa. Como é que tá aí para vocês? Dá um joinha aí. Estão conseguindo acompanhar? Qualquer coisa, digita no chat que eu dou uma olhadinha aqui. Se tiverem. Harry, entendi esse negócio. É só me perguntar. Porque acho que a gente vai dar uma avançada aqui e a gente talvez. É bem provável que a gente já comece a entrar ali na questão da absorção. Aí começa a ficar bem interessante. Então, ó, o, esse Sutra 40, ele diz o seguinte, ó, gradualmente o domínio através da concentração estende-se do átomo primitivo até o átomo das magnitudes. Agora sim, agora começou a ficar legal. O que que o Swami diz aqui sobre isso? Isso quer dizer que você pode atrair o universo inteiro, desde que o menor de todos os átomos até as vastidões sem limite. Anu, em sânscrito, significa átomo. Eles descobriram o átomo vários milênios atrás. E aqui Patanjali não apenas usa o termo átomo, mas fala no átomo primitivo, o átomo dos átomos, a mais diminuta das partículas. Não haverá nada que você não seja capaz de saber. Você pode atrair toda e qualquer coisa através das meditações explicadas nos sutras anteriores. Somente quando alguém atinge essa meditação é que se torna um yogi. E não qualquer um que se senta por alguns momentos em nome da meditação e depois vai ao cinema. Não. Uma vez que esteja condicionado em meditação profunda, pelo uso de qualquer dos métodos citados ou qualquer coisa que haja escolhido e tenha adquirido o domínio da sua mente, não haverá qualquer objeto de meditação que lhe seja difícil. Você simplesmente escolherá sobre o que meditar, desde um átomo até o universo inteiro. Bah, isso aqui é poético. Aqui, aqui deu uma instabilidade na internet para mim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então não caiu, tá? Beleza. Aqui nesse outro material que eu tenho, a Prof. Laura coloca assim esse sutra. A mente do yogin pode concentrar-se sobre qualquer objeto de qualquer tamanho, desde o átomo até o infinitamente grande. Isso aqui que é a. Nossa, isso aqui é maravilha. Isso aqui para mim é poesia. Porque essa aqui é a essência da prática meditativa, né? Você vai iniciar qualquer tipo de meditação como prática, como um guia. Eu falei isso também em algum outro estudo, mas vale a gente reforçar. Porque, porque eu já vi gente na internet falando
que tem meditação guiada e tem meditação que não é guiada. Isso é bobagem, porque toda meditação, como prática, ela sempre vai ser guiada. Entenda isso. Toda tec- sentou para fazer algum tipo de meditação, você vai ser guiado por algum instrumento, seja a tua respiração silenciosa, né, tua mente já tranquila e você está só na sua respiração, ou seja com um mantra, seja fazendo alguma outra técnica, sabe? Concentrando no objeto, né? Você pode acender uma vela, ficar olhando no fogo da vela, isso é uma meditação muito boa. Tem meditação que você fica olhando no espelho, que o Osho já disponibilizou, tem um monte, assim, tem várias técnicas que você vai desenvolver essa questão de concentração para buscar esse estado meditativo. Então, sempre o objetivo da prática meditativa, por isso que eu sempre chamo assim agora. Eu sempre, eu não falo, vamos fazer meditação. Eu sempre falo, vamos fazer uma prática meditativa. E fazer meditação é isso aqui que a gente está falando, é desse sutra, é do yogi. O yogi faz meditação em qualquer lugar, em qualquer momento, assim. Entende? O yoga ele já está com a mente propícia a esse processo meditativo. Então ele vai olhar para alguma coisa e ali ele vai adentrar nesse estado meditativo. Então é isso, desde o mais menor dos átomos ao universo inteiro, né? Porque a mente ela está propícia a isso. Quando eu falo a mente está propícia, entenda assim, a mente é um espelho. Eu acho legal essa analogia. A mente é um espelho. Então, ela só vai refletir aquilo que você está vibrando, aquilo, o teu estado. Então, ela só reflete. Ela vai refletir, às vezes, né, as aflições das memórias, né, das situações que estão acontecendo. O lance é sempre você polir, né? Você deixar essa mente limpa para refletir o que é a luz do teu ser. E você também direcionar a mente para a luz do teu ser, para que ela reflita isso. Porque senão você vai refletir o mundo, né? Você vai ficar refletindo as coisas que as pessoas ficam fazendo, né? A gente se torna reativo. A gente fica só fazendo o que todo mundo faz. E para você ser legítimo, né? Você ser criativo, você ser, como é que se fala? Não sei os termos assim, né? De você ser quem você realmente é, você tem que trabalhar esse processo de reflexão para a mente entrar nesse estado mais meditativo possível, sabe? Porque isso vai clareando, vai aprofundando cada vez mais, né, esse nível de reflexão do ser. Então, os mestres, os gurus, que chegaram em estados de samadhi, né, como a gente já viu aqui, acessaram esse estado de samadhi, então eles vão refletir uma pureza muito grande, né? E eles não se confundem mais. Eles não vão se confundir mais, porque daí a mente está direcionada a essa reflexão pura do ser. E, e a gente meio que está trabalhando isso, a gente meio que está direcionando, né, a nossa mente para que ela reflita essa luminosidade da alma. Então, há esse exercício que a gente faz nesse momento, como para polir o ego, né, para que o ego não interfira, para essa mente não ficar deixando, né, para lá e para cá, você tem que deixar ela tranquila e poder fazer essa reflexão de luz. Então, quando isso se ajusta bem, não importa a situação. Por isso que os mestres estavam em tanto lugar, fazendo, né, pega, sei lá, Jesus, sempre trazia uma palavra potente, super, né, sempre nesse estado, porque alguém trazia uma questão, ele depurava aquilo com um processo meditativo, vamos dizer assim, né, dessa mente extremamente clara, um discernimento muito aguçado para trazer uma cura para aquela pessoa, para trazer algo assim, tipo, né, de transformação. Então, podia ser qualquer coisa.
né? Desde a coisa pequena à maior. É por isso que alguns yogis falam, né, que o yogi que domina isso, né, que ele começa a acessar realmente o estado meditativo, então onde ele tá com essa mente clara, ele ele traz o universo para ele, o universo vai o servir. Ele não precisa ficar na correria, indo para lá e para cá, fazendo. Ele só atrai o que é necessário, o universo vem até ele, porque no micro já está, né, ali puro, né? Então, enfim, não sei se me fiz claro. Consegui? Então é mais ou menos por aí. A gente conseguir desenvolver, né, esse foco. Então você pode focar, por isso que você pode focar em algo pequeno, que seja um mantra. Que nem eu já falei isso para tanta gente e as pessoas sempre ignoram. Uma das, uma das mecânicas para entrar nesse estado meditativo que você pode fazer é fazer o mantra Sat Nam, que a gente usa dentro do Kundalini Yoga. Sat, a verdade, Nam, a frequência, né? Ou identidade. Então, você se identifica com esse estado, né, da verdade, da unidade. Então, você está fazendo um exercício difícil e a mente fica ali. Ai, tá difícil, não sei o quê. Ela fica na aflição. Se você fica Sat, não. Inspira Sat, exala não. Inspira Sat, exala não. Todo exercício fazendo isso, você vai derrubando a mente. Você vai quebrando esse padrão. Até que desde que você termina o exercício, a tua mente já está mais tranquila. Claro que o exercício em si, se é um cria, ele vai ajudar nisso também. Mas se você tem já essa mecânica, você já vai desarmando a mente para que daí quando você chega lá no final, a tendência de você entrar no estado de shunya, né, nesse estado de silêncio, e aí adentrar, né, para esse estado bem meditativo é muito maior. Então, é uma técnicazinha simples, só que o simples é sempre esnobado. O nosso ser, que é pleno por si só, ele é simples, mas olha o quanto que ele é esnobado o dia todo. Você tem o teu ser, a tua alma está o dia todo com você. E o quanto que a gente esnoba, porque é muito simples, tá lá, já é, né? E a gente fica, né, na complexidade. Então, o yoga nada mais é do que isso, né? Se você for ver lá o primeiro encontro que a gente fez, lá nos primeiros sutras, ele está dizendo isso. O yoga é esse aquietamento mental, para que você tenha essa perspectiva, essa vivência, né, de clareza. Tá? Então, aqui, ó, vamos seguir aqui pro Sutra 41, que eu acho que agora aqui vai ficar, aqui é as áreas de absorção, que a gente vai ficar cabuloso. Vamos ver se, deixa eu ver se o Swami tem, ele já vai dar uma história gigante aqui. Eu nem li aqui, para ser bem sincero para vocês, o que que o Swami tem para dizer. Mas vamos lá. Ó, ele já começa falando de Krishna aqui, né? Mas eu vou já ler a tradução desse Sutra 41. Então ele diz assim: tal como o cristal naturalmente puro assume formas e cores de objetos colocados perto dele, assim a mente do yogi, com suas alterações totalmente enfraquecidas, ou seja, sem distrações, sem apegos, torna-se clara e equilibrada e atinge o estado destituído de diferenciação entre conhecedor, conhecível e conhecimento. Esta culminância da meditação é samadhi. Aqui então, eu até já dei uma pincelada nisso, mas daí a gente pode adentrar, e daí acho que a gente vai ficar só nesse sutra aqui.
porque aqui já vai ter bastante coisa para a gente explorar, inclusive sobre essa questão do que é esse conhecedor, o que é esse conhecível e o que é o conhecimento. Então, eu vou ler aqui o que o Swami tem para dizer disso. A mente do yogi, com suas alterações totalmente enfraquecidas, significa que o yogi cultivou uma forma de pensamento à custa de todas as outras. Quando só uma é cultivada, todas as outras impressões tornam-se mais fracas e mais tênues. Para dar um exemplo físico, concentrando-se apenas no desenvolvimento do cérebro, você estará apto a ignorar outras partes do corpo. Isso me lembra uma narrativa de Wells, não sei, é um cidadão aqui que ele está dando exemplo, em que a geração futura é descrita como tendo apenas uma cabeça grande com membros pequenos, como as raízes de uma barata. Uma vez que as pessoas não usam os membros, não haveria necessidade deles. Essas pessoas apenas pensam: preciso de comida, e a comida vem. Não há necessidade nem mesmo de usar a mão para ligar ou desligar um interruptor. Ele é ativado pelo pensamento. Na verdade, há cientistas atualmente projetando carros em que você toma o seu lugar e diz, tudo bem, partida. É que esse texto dele, né, é de alguns anos atrás. A gente já está vendo isso com a inteligência artificial, né? E até isso parece ser desnecessário, agora que são dotados de circuitos integrados. Então ele está dando esse exemplo aí, né, do que a gente já está vendo com muito mais intensidade hoje em dia. Então daí ele diz aqui, é, parte alguma de seu corpo é posta em uso, por isso seu tamanho irá reduzindo-se com o tempo. Então ele está dando esse exemplo aí de foco, né, só na mente, no poder mental. Isso é verdadeiro não apenas em relação ao corpo físico, é também verdadeiro com respeito à mente. Se você desenvolver só uma ideia através de meditação constante, todos os outros pensamentos e desejos desaparecerão gradualmente. Tá, aqui antes, então ele estava dando esse exemplo do cabeção e os outros membros não teriam uso, porque, né, se ignora. Tem isso até né, uma animação, aquela animação Wall-E, se vocês já assistiram, que tem um robozinho, dois robozinhos, e a sociedade vive numa nave, né, então todo mundo só sentado em cadeira, tudo obeso, e tudo digital, e a galera não tá nem aí pro corpo físico, só estão interagindo, tendo experiências assim. Então tem essas ficções científicas, ele tá meio que criando essa ficção científica em que a gente vai meio que não dar bola pro corpo. Mas eu não vejo dessa forma, né? O nosso corpo físico é extremamente necessário para manter um tipo de refinamento energético, né? Para a gente poder conduzir isso de forma qualificada. Mas ele está dando assim, mais como um exemplo que disso para poder trazer essa questão da gente focar na mente. Então, aqui, ó, se você desenvolver só uma ideia através de meditação constante, todos os outros pensamentos e desejos desaparecerão gradualmente. Vemos isso diariamente em nossas vidas. Se está interessado em alguém, você pensa nessa pessoa dia e noite. Se abrir um livro, sua mente não se concentrará no assunto, mas em vez disso pensará naquela pessoa. Você irá gradualmente perdendo interesse por todas as outras pessoas e coisas. Isso é igualmente verdadeiro na prática do yoga. Nossa concentração e meditação devem ser deste modo. Nas antigas escrituras da religião hindu, deparamos-nos com narrativas que ilustram essa questão. Por exemplo, há a história de Valmiki, o assaltante. O sábio Narada ia passando, quando, como de costume, Valmiki aproximou-se dele e disse:
Ei, o que você tem nos bolsos? Oh, nem mesmo bolsos eu tenho, senhor. Que homem miserável. Nunca vi um homem sem coisa alguma. Você, você tem que entregar-me alguma coisa, do contrário, não pouparei sua vida. Então disse Narada: Tá bem, tentarei conseguir-lhe alguma coisa. Mas você não acha que é pecado maltratar pessoas inocentes? Ó, vocês swamis falam demais sobre pecado. Não tenho outros problemas, mas eu tenho que manter esposa, filhos e minha casa. Se ficar sentado apenas pensando em virtude, nossos estômagos não vão ficar satisfeitos. Tenho que arranjar dinheiro de algum modo, por bem ou por mal. Bem, está certo, faça isso. Se esta é a sua política, não me importo. Mas você diz que tem de alimentar sua esposa e filhos e de um jeito ou de outro. Deveria saber que isso é pecado e que terá de encarar as consequências disso. Bem, não me importo com isso. Você pode não se incomodar, mas desde que esteja cometendo pecados para prover sua esposa e filhos, seria melhor perguntar-lhes se estarão também dispostos a partilhar consequências dos pecados. Sem dúvida que sim. Minha esposa sempre diz que somos um só e meus filhos me amam mais do que tudo. Assim, naturalmente, tudo que fizer para o bem deles será por eles partilhado. Bem, talvez, mas não diga isso a mim. Vá ter certeza disso. Você não fugirá? Não. Está bem, fique aqui. Vou dar uma corrida até lá para descobrir. Assim, ele correu até sua casa e disse: Ei, um homem fez-me uma pergunta engraçada agora mesmo. Diz ele que estou cometendo pecados e certamente não há dúvida alguma sobre isso. Mas estou fazendo isso para o bem de vocês. Quando vocês partilharem da comida, partilharão também do pecado? Respondeu a esposa: É sua obrigação como marido e pai manter-nos. Para nós é irrelevante como faz isso. Não é responsabilidade nossa. Não lhe pedimos que cometesse pecados. Você podia arranjar um trabalho honesto para trazer-nos comida. De qualquer modo, o problema é seu e sua é a obrigação. Não vamos nos incomodar em saber se é certo ou errado. Não queremos partilhar dos seus pecados. Meu Deus, meus filhos queridos, e quanto a vocês? É como a mamãe diz, papai. Que família suja. Pensei que fossem partilhar tudo comigo. Pretendem partilhar apenas a comida e nada mais. Não quero nem mesmo ver a cara de vocês. Correu de volta e caiu nos pés de Narada. Swami, o senhor abriu meus olhos. O que devo fazer agora? Bem, você cometeu muitos pecados, terá que purgar todos eles. Por favor, diga-me como. Narada então introduziu Valmiki na iniciação do mantra. Está bem, pode repetir Rama, Rama. Que é isso? Nunca ouvi isso, sou apenas um analfabeto. Não sou capaz de repetir isso. Pode dar-me algo mais fácil? Oh, que pena. Vejamos. Olha, olha para aquilo. Apontou uma árvore. O que é aquilo? É uma mara, né? Uma árvore. Está bem. Pode repetir isso? Claro, isso é fácil. Ótimo. Sente-se num lugar tranquilo e vá repetindo. Mara, Mara, Mara. Só isso? Isso me livrará de todos os pecados? Certamente. Bem, bem, senhor, acredito. Já me esclareceu bastante. O senhor parece ser um bom Swami. Começarei aqui agora, não quero perder tempo. Assim sentou-se ele sobre a árvore e passou a repetir: Mara, 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 Rama, 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 Rama. Tá vendo? Mara, Mara logo tornou-se Rama, Rama. Ficou sentado meditando deste modo até que no final o monte de terra de um formigueiro acabou cobrindo inteiramente seu corpo.
Sim, ele estava tão profundamente interessado nisso que esqueceu tudo mais, até seu corpo tornar-se entorpecido, como se o fusível da usina que gerava sua energia estivesse queimado. Isso é o que acontece no Samadhi. Assim, depois de muitos e muitos anos, alguém que passa por ali desmanchou um monte de terra e surgiu o santo Valmiki. Mais tarde, ele teve a visão divina da vida do deus Rama e escreveu a história épica inteira do Ramayana. Mesmo agora, é possível ler o Ramayana de Valmiki. O que deve aprender com essa narrativa? Ele apenas se concentrou nesse mantra e esqueceu tudo mais. Aos poucos, todos os pecados foram murchando por falta do que os alimentassem e desapareceram. Se você não regar essa planta, o que acontecerá? Aos poucos, murchará até morrer. Também nossos hábitos, pouco a pouco, murcharão até desaparecerem, se não lhes dermos a oportunidade de manifestarem-se. Você não precisa lutar para interromper um hábito. Basta não dar a ele uma oportunidade para repetir-se. Isso é tudo que tem de fazer. Qualquer tipo de hábito pode, desta maneira, ser facilmente removido. Para isso ser possível, basta escolher um bom hábito e cultivá-lo. A mente deve ter um esteio onde assegura-se, por isso, apegue-se a uma determinada coisa e todas as outras desaparecerão. Agora, para terminar o sutra, a mente do yogi, com as alterações totalmente enfraquecidas, adquire um estado em que não pode haver diferenciação entre conhecedor, conhecível e conhecimento. O yogi, cujos vrits, lembram dos vrits, né, que são essa turbulência mental, né? Então, o yogi cujos vrits tornam-se assim impotentes pelo cultivo de um determinado vrit, cessa de distinguir entre conhecedor, conhecível e conhecimento. Ou aquele que medita, aquilo sobre o que se medita e meditação. Na meditação, você está consciente de todos os três: sujeito, objeto e processo de meditação. A essa altura, porém, os três tornam-se um. Tanto o objeto torna-se o sujeito, quando o sujeito torna-se objeto. E quando não há separação entre sujeito e objeto, também não há processo, tornando-se completamente absorta a mente. A mente perde-se na ideia ou objeto de meditação. Patanjali dá o exemplo de um objeto perto de um cristal. Se você puser uma flor vermelha junto de um cristal, o cristal parece tornar-se vermelho como uma flor. Aquele torna-se como um com esta. Aceita isso. Assim também a mente aceita a ideia de sua meditação e toma esta forma. Bem bacana, bem legal. Aqui foi bem explicativo do Swami, pelo menos para mim, né? Essa questão que eu dei essa pincelada antes, né? Dessa questão do espelho ali. Que ele deu contou essa história que, que é real, né? Eu, eu utilizo aí mantras aí quase 10 anos e realmente, se você trazer profunda concentração no mantra, não vai haver mais nada a não ser o mantra, a não ser o mantra. Até que chega um ponto em que você nem o mantra, não há nem você nem o mantra, e só há frequência, sabe? Então tudo isso se funde, por isso é essa absorção, e daí se torna a meditação, né? A meditação ela vai integrar aquilo que aparentemente está separado, né? O observador e o objeto.
né? A pessoa e o mantra. Então, aparentemente separado. Então, você vai fazendo essa integração, vai fazendo essa integração. Por isso a prática, por isso que há um lance de você ir refinando isso, né, com os exercícios. E por isso é interessante você desenvolver sadhana, que é essa prática individual que você vai fazer o mesmo exercício. Você não fica modificando o exercício, você faz a mesma coisa, o mesmo objeto. É o mesmo objeto, só que tá, não é como um objeto só, né? Assim, é um exercício, é uma técnica, uma sequência de posturas. Então você foca nisso, você vai ficar. E cada dia vai ser diferente, porque cada dia esse aparente, né, que é o ego, essa, essa projeção ilusória de si, vai colocar ali uma certa impressão sobre aquela prática e você continua fazendo aquele exercício, concentrando-se o mais perfeito possível naquilo, sabe? Então, por isso que para fazer uma prática longa é interessante o mantra ou uma respiração, talvez. Mas o mantra é sempre uma boa pedida. Eu já fiz meditação de 1.000 dias, sempre usei mantra. Porque é sempre o mesmo. Só que ele vai entrando, que nem ele deu exemplo, ele falou ali na história. Ah, eu não sei falar Rama, e então, mas eu sei falar o outro termo lá, que era a árvore, né? Eu sei falar Mara, lá em sânscrito. Só que ele vai se transformar em Rama. O mantra, você vai começar a fazer, você vai achar extremamente esquisito. Que nem o Guru, que é um excelente mantra de se fazer. Waheguru, Waheguru. No começo ele sai todo travado, porque não há esse Waheguru. Esse Wahe já é a entrega. Você já se derrete, né? Wahe. Guru é a sabedoria. Guru, guru tem. Você leva a língua lá para trás, né? Guru, 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 e vai estimulando. Você também vai criando também uma ressonância, né? No palato, né? E daí vai também ressonando a, a pituitária. A pituitária vai criando secreção no sistema endócrino. Então, ou seja, isso cria um processo orgânico, pouco a pouco, do sutil para o denso. Então, por isso que a pessoa que faz ali uma semana, sei lá, por um tempo, não vai dar efeito, mas é a longo prazo, médio e longo prazo, quando é assim sutil. Por isso que daí a prática de exercício físico, você vai sentir mais forte no corpo. Poxa, eu agora estou respirando melhor. Agora estou conseguindo dormir melhor. Eu estou com mais força de vontade. Eu estou com, sei lá. Mas sempre, como eu falei aqui, esse é o efeito colateral, né? Não se perca nessa experiência. Você tem que continuar focando na frequência até você se fundir com, né, um estado único, com o ser. E não há mais diferença entre você, aquele que está fazendo a prática, seja qual for, e a prática em si. Não há mais diferença. Por isso que daí o yogi ele se torna pleno, né? Então ele consegue se concentrar em qualquer coisa que aquilo pode se tornar um objeto de meditação, né? De aprofundamento. Fui claro, assim? Ou tô, como é que tá para vocês? Conseguem compreender esse processo? Que aí e é o grande desafio, não é? Que daí a gente para no meio disso, né? Claro, daí ali, por exemplo, na história. E tem relatos e tem muita coisa que o samadhi, ele não precisa necessariamente disso da pessoa ficar ali e, e a terra cobrir a pessoa, ficar anos, né, meses ali assim, porque tem isso também. Já tem histórias, né, de, de processos muito profundos de samadhi em que entra numa hibernação. Então tem histórias de pessoas que estão teve uma história do pessoal que estava nivelando, trabalhando num terreno.
Aí foram cavocar e bateram num objeto e começou a sair sangue. Aí foram cavar, de repente saiu um cara em pé da vida ali, porque atrapalharam o processo dele. Lá na Índia tem essas coisas, né? Então, aqui a gente não está tão acostumado com esse tipo de coisa, de a que nível você vai para aprofundar. Mas você pode fazer isso, a prestação, eu gosto de falar, né? Você faz aí a- essa prática, assim, pouquinho, pouquinho todo dia, né? Então, que é os 15 minutinhos, 20 minutinhos, que é o que você pode fazer, você vai fazer, né? Você não vai passar o dia todo ali se concentrando, martirizando o corpo, porque se você conseguir fazer isso em 24 horas, o Osho falava isso, você se ilumina. Mas a gente não tem essa, essa base que, como a gente está falando aqui, né? Não tem talvez essa determinação, talvez essa sede de fazer ali isso tudo numa vez só. Então a gente meio que vai fazendo nessa prestação, faz todo dia um processo de agora é esse momento que eu me concentro e me entrego. Aí amanhã de novo faço isso, amanhã de novo. Então é um hábito, que nem o Swami fala, que desconstrói outros hábitos, né? Na verdade, até que você desconstrua esse próprio hábito de praticar. Que é ali que, né, quando há essa fusão, daqui a pouco você não fica mais refém, nem mesmo a prática, a técnica, no caso. Porque daí você já está estabelecido nesse campo de atração. Não há mais essa diferenciação ali que ele colocou muito bem ali sobre essa do sujeito-objeto, né? Então, ó, ele até fala ali, né? Tornando-se completamente absorta, a mente perde-se na ideia do objeto da meditação, né? Você vira o cristal ali, que daí você apenas reflete essa essa força, né, do teu ser, essa, né, esse fluxo puro da tua alma. Então, deixa eu ver aqui aqui tem da Prof. Laura, ela coloca aqui, nesse Sutra 41 que a gente viu. Ela diz assim: no caso de alguém cuja cita vrits foram quase completamente aniquiladas, né? Todas essas perturbações mentais foram aniquiladas, ocorre a fusão ou completa absorção recíproca do conhecedor, conhecimento, do conhecido, como no caso de uma joia transparente, né? Ele deu esse exemplo ali, né? O Patanjali, que ela vai refletir a cor. Tem só para a gente finalizar, eu vou ler aqui também uma que eu estava lendo hoje, por acaso. Não, por acaso não existe, né? É que eu tenho um livro que eu leio, que o livro se chama Eu Sou Aquilo, de Sagadatta Maharaj. Se vocês gostam desse, desses estudos, assim, que nem a gente está fazendo aqui, o Eu Sou Aquilo, pá, é um livro, assim, que você vai passar um bom tempo da tua vida lendo, porque eu não tô nem na metade. Eu leio e reflito, 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 leio, reflito, volto, reflito, porque ele é muito forte, assim. Ele é seco. Ele é seco, 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 seco. Ele vai. Chega alguém para falar com. Porque não é um livro que ele pegou e escreveu. É tudo registro das pessoas que chegam para falar com Nisargadatta Maharaj para deixar alguma questão ou tentar desafiar ele em algum argumento. E, e no Sargadata só vai cortando a pessoa. Faca, assim, vai cortando esses vrits da pessoa, assim. Então é bem interessante. Então, vou trazer aqui, ó, uma pessoa chegou. Ah, o Giovanni já leu, é um livrão, né? É muito bom. É isso aí.
Eu adoro esse livro. Então é um livro que você vai, não é você lê e acabou. Você lê, relê, sempre vai ver de uma perspectiva diferente. Eu vou ler só um trechinho aqui, que daí também pega essa questão que a gente falou nesse sutra. Então chegou alguém para Nisargadatta Maharaj e falou assim, ó, você me disse que posso ser considerado sobre três aspectos: o pessoal, o suprapessoal e o impessoal. Olha aí os três elementos. Um deles é o eu puro, né, o ser universal e real. O, o outro é o seu reflexo na consciência, como eu sou. E o outro é a totalidade dos processos físicos e vital. Ele está dando uns nomes aqui, mas eu não vou ler. Dentro dos estreitos limites do momento presente, o suprapessoal é consciente da pessoa, tanto no espaço quanto no tempo. Não apenas de uma pessoa, mas da longa série de experiências acumuladas, né? A sede da memória, o elo de ligação, Sutra Atma, que é o elo de ligação, né, com o ser. É o caráter do homem que a vida forma e constrói de nascimento a nascimento. O universal está além de todo nome e forma, além da consciência e do caráter. Puro ser não consciente de si mesmo. Aí ele fala: coloquei suas concepções corretamente? Aí o Maharaj fala: no nível da mente, sim. Além do nível mental, nenhuma palavra se aplica. Então ele já corta ali, né? Porque o que a gente está fazendo aqui, inclusive com esse estudo, é a gente trabalhar toda essa perspectiva a nível mental. A gente está conduzindo a mente. Lembra disso? Você conduz a mente, a mente é o espelho. Você inclina, direciona o espelho mental para a luz do teu ser, para que o teu ser reflita e pronto. Aí vai haver essa fusão, né? Aí vai haver essa unificação através da meditação. Mas, como o Maharaj diz ali, além do nível mental, nenhuma palavra se aplica. Então, isso que ele fala é legal porque quando você consegue acessar esses níveis de samadhi, não há mais palavra, não há mais a mente querendo argumentar. É o todo. Já é a consciência plena. Tudo ali acontecendo, né? Então, mas quando volta para o ego, aí vem de novo essa limitação. Mas já um pouquinho mais limpo, né? Então, essa é a purificação do nosso ego. A gente vai fazendo todo sempre esse exercício de praticar, limpar, daqui a pouco o ego volta com as questões, né? Os padrões, porque eles são muito fortes, a gente não pode ignorar isso. Os padrões são muito fortes, porque estão, inclusive, no corpo físico, emocional, né? Então, é esse lance, então, de refinamento. Eu gosto dessa palavra, né? Então, a prática do yoga é esse refinamento físico, psíquico, emocional, né, que você vai fazendo, né, conforme você consegue, dando o melhor que você pode. E é isso, eu acho que já deu por hoje. Acho que eu estou satisfeito, porque daí a gente já adentrou nessa questão de absorção, que a gente vai trabalhar e talvez no próximo e mais um. Acho que mais dois encontros a gente finaliza toda essa série, essa saga da, do Samadhi-pada do Patanjali, que é essa primeira parte. Depois, quem sabe, mais para frente a gente pode marcar aí para fazer Sadhana-pada, que é bem legal também, né? Para entender daí mais a fundo essas questões de prática, né? Que a gente, né? Que eu acredito que muitos aí já vem praticando, né? Fazendo algo, né? Alguma coisa você está fazendo para
fazer esse processo de refinamento mental. Tenho certeza. Porque, como eu falei, qualquer prática meditativa é uma prática guiada, né? Está sendo guiada por por alguma técnica, por algum processo, até chegar nesse nível de fusão, né? Que é o que a gente está vindo aqui. E esse nível de fusão vai muito desse aspecto, né? Que a gente conseguir criar esse domínio de frequência, né? De restabelecer essa frequência elevada, né? Não perder essa frequência elevada, sabe? Então, isso é o processo. E é isso, queridos. Alguma dúvida, alguma, ou quiserem acrescentar alguma coisa que ficou faltando, que eu tenho a minha limitação. Eu estou dando o melhor que eu posso aqui. Eu tenho certeza que vocês têm coisas aí, às vezes, para acrescentar. Mas se não, tá tudo bem também. Tudo certo aí? Aí a gente encerra aqui, daí a gente, terça-feira que vem, mais um encontro, a gente vai aprofundando mais. Aí, quem não acompanhou pode, eu sempre coloco na playlist, né? Então tem todos os encontros, né? Dá para ficar escutando aí, refletindo, anotando, e a gente vai fazendo esse processo aí de refinação, né? De refinamento mental, tá? Então é isso. Gratidão, queridos. Gratidão pela presença. Beijo no coração. E a gente se vê no próximo. Amanhã tem prática meditativa, mas daí não é para o grupo, é aberto só para quem está lá no grupo privado. Tá bom, queridos? Um beijão. Até mais. Tchau, tchau.